E se a ciência chegasse e dissesse que a adolescência, na verdade, pode durar até aos 32 anos? Pois é, a gente vai dar uma olhada numa descoberta que, olha, é surpreendente e está meio que redefinindo o que significa ser uma pessoa adulta. E a resposta é bem mais tarde do que se imagina. Vamos começar com uma pergunta que parece simples. Muita gente se considera adulta quando atinge a maioridade, termina a faculdade, certo? É o que a sociedade diz. Mas e se o nosso cérebro discordasse completamente disso? Ok, vamos mergulhar nisso aqui. De um lado, a gente tem os marcos sociais, carteira de motorista, formatura, o primeiro emprego, essas coisas. Do outro lado, a neurociência, que está mostrando uma realidade bem diferente. Parece que o cérebro tem seu próprio cronograma, e a sua fase adolescente, digamos assim, pode se estender muito além do que a gente pensava. Então, tá, de onde é que saiu essa ideia maluca? Bom, tudo se baseia numa pesquisa inovadora, daquelas que realmente mudam o jogo e redefinem nossa compreensão sobre o desenvolvimento humano. A fonte é um estudo publicado na Nature Communications, que é uma revista super prestigiada. Pesquisadores lá da Universidade de Cambridge usaram uma tecnologia de ponta, a ressonância magnética funcional, para mapear, para ver como o cérebro muda e se reorganiza ao longo de décadas. E a escala desse estudo é o que faz ele ser tão poderoso. Não estamos falando de um grupinho de pessoas, não. Foram analisados mais de 3.800 cérebros, de gente de 0 a 90 anos. Isso dá aos resultados uma base estatística, extremamente sólida. E aqui estão as descobertas, que são fascinantes. Os pesquisadores identificaram 5 grandes fases de desenvolvimento, marcadas por 4 pontos de virada, momentos de grande reorganização neural. O ponto crucial para a nossa conversa é o segundo, que acontece aos 32 anos. É aí que o cérebro finalmente conclui sua fase adolescente e estabiliza as conexões para a vida adulta. Isso, claro, levanta uma questão fundamental. Por que essa jornada toda de amadurecimento do cérebro é tão longa? Vamos dar uma espiada nos processos que acontecem nos bastidores? Um dos processos-chave é a chamada poda sináptica. O cérebro não só adiciona conexões, ele também elimina as que não são tão usadas. É um processo de refinamento, sabe? Pensa num jardineiro que apara os galhos de uma planta para ela crescer mais forte e saudável. É isso que torna a nossa rede neural mais eficiente. E ao mesmo tempo que acontece essa poda, o cérebro exibe uma plasticidade neural incrível. O que é isso? É a capacidade dele de se adaptar, de criar novos caminhos. E durante essa fase longa, dos 9 aos 32 anos, o cérebro está num estado de altíssima plasticidade. Isso o torna extremamente receptível a aprender e a mudar. Agora, um fator que explica muito do comportamento nessa fase é um certo descompasso no desenvolvimento. As partes do cérebro que cuidam das emoções, das sensações, tipo a amígdala, elas amadurecem bem mais rápido. Elas estão, por assim dizer, com o acelerador no máximo. Enquanto isso, o córtex pré-frontal, que é a região responsável pelo autocontrole, pelo planejamento, pela tomada de decisões racionais, essa parte amadurece bem mais devagar. Ela ainda está, digamos, aprendendo a usar os freios. E esse descompasso ilustra de forma brilhante porque esse período todo pode ser tão intenso. Tudo bem, essa neurociência toda é fascinante, mas e na prática? Como isso se conecta com a vida real, com o dia a dia? Bom, as implicações são enormes. Uma das conexões mais sérias é com a saúde mental. Os dados mostram que o pico de incidência para transtornos graves como bipolaridade, esquizofrenia e depressão maior acontece justamente nessa janela, entre os 15 e os 30 anos. Esse período prolongado de reorganização do cérebro é também uma janela de grande vulnerabilidade. E no nível do comportamento, muitos traços que a gente associa classicamente à adolescência, impulsividade, busca por novidades, comportamento de risco, uma autoconsciência super elevada, tudo isso persiste bem depois dos 20 anos. E isso não é uma falha de caráter, é um reflexo direto do estado de desenvolvimento do cérebro. Com base nisso tudo, fica bem claro que a gente precisa repensar o que significa ser uma pessoa madura. Vamos analisar as implicações mais amplas disso. Essa citação da análise do estudo resume a questão perfeitamente. Se o cérebro ainda está em pleno desenvolvimento até os 32 anos, isso deveria mudar a forma como a gente aborda a educação superior, o início da carreira e até, quem sabe, o sistema de justiça. Claro, é fundamental ter uma visão equilibrada.
A ciência nos dá uma média, um mapa geral, mas os caminhos de desenvolvimento de cada um variam muito. Fatores culturais também têm um papel super importante nisso. E a estrutura do cérebro, veja bem, não determina o comportamento de forma absoluta. É uma peça muito importante do quebra-cabeça, mas não é a única. Então, para a gente fechar, fica aqui uma pergunta provocativa para pensar. Se a gente aceitar que a adolescência do cérebro se estende até os 30 e poucos anos, o que isso realmente significa? Como deveríamos adaptar nossos sistemas de apoio, nossas expectativas e as regras da transição para a vida adulta? A ciência nos deu um novo mapa. Agora, o desafio é descobrir como navegar por ele.